Olá, amigos do Internautas. Vamos postar esse vídeo e hoje nós falaremos sobre um assunto relacionado à educação, né? O que vem a ser pedagogia e pedagogo. O, o pedagogo atua na promoção da aprendizagem das pessoas nas diferentes fases do desenvolvimento humano em diversos níveis e modalidades do processo educativo, sendo responsável pela melhoria do ensino em ambientes escolares e não escolares, tais como empresas, hospitais, entre outros. Pedagogia é a ciência que tem por objeto de estudo a educação. Origem. A palavra pedagogia tem origem na Grécia Antiga, paidos, criança, e agogé, condução. No decurso da história do Ocidente, a pedagogia firmou-se como o correlato da educação. É a ciência do ensino, entretanto, a prática educativa é um fato social, cuja origem está ligada à da própria humanidade. A compreensão do fenômeno educativo e sua intervenção intencional fez surgir um saber específico que, modernamente, associa-se ao termo pedagogia. Assim, a indissociabilidade entre a prática educativa e a sua teorização elevou o saber pedagógico ao nível científico. Com esse caráter, o pedagogo passa a ser, de fato e de direito, investido de uma função reflexiva, investigativa e, portanto, científica do processo educativo, autoridade que não pode ser delegada a outro profissional, pois o seu campo de estudos possui uma identidade e uma problemática própria. A história levou séculos para conferir o status de cientificidade à atividade dos pedagogos, apesar de a problemática pedagógica estar presente em todas as etapas históricas a partir da antiguidade. O termo pedagogo, como é patente, surgiu na Grécia clássica, da palavra paidagogos, cujo significado etimológico é preceptor, mestre, guia, aquele que conduz. Era o escravo que conduzia os meninos até o paidagogium. No entanto, o termo pedagogia, designante de um fazer escravo, na Hélade, somente generalizou-se na acepção de uma elaboração consciente do processo educativo, a partir do século XVIII, na Europa Ocidental. Atualmente denomina-se pedagogo o profissional cuja formação é a pedagogia, e no Brasil é uma graduação, e que por parte do MEC, Ministério da Educação e Cultura, é um curso que cuida dos assuntos relacionados à educação por excelência. Portanto, se trata de uma licenciatura, cuja grade horário curricular atual, estipulada pelo MEC, confere ao pedagogo, de uma só vez, as habilitações em educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos, coordenação educacional, gestão escolar, orientação pedagógica, pedagogia social e supervisão educacional. Sendo que o pedagogo também pode, em falta de professores, lecionar as disciplinas que fazem parte do ensino fundamental e médio, além de se dedicar à área técnica e científica da educação, como, por exemplo, prestar assessoria educacional devido à sua abrangência. A pedagogia engloba diversas disciplinas que podem ser reunidas em três grupos básicos: disciplinas filosóficas, disciplinas científicas e disciplinas técnico-pedagógicas. Objeto de estudo e sujeito. Estatueta produzida na Grécia Antiga, em terracota, que representava um escravo pedagogo. O objeto de estudo do pedagogo e da pedagogia é a educação, o processo ensino e aprendizagem, a ação cultural do educador é intervir e ou de transmitir tecnicamente o conhecimento de forma sedutora, significativa e em comunhão com a realidade social. O perfil e a história de vida do educando, o conhecimento e a informação e a dimensão cognitiva do educando, ao perceber, aprender, apreender e se apropriar de forma crítico-reflexiva do conhecimento e das informações transmitidas pela percepção pessoal de observador ou de sujeito.
da intervenção formativo-educativo, da qual foi sujeito à sua acomodação junto aos conhecimentos anteriormente existentes e sua capacidade de aplicá-los à realidade social, vivido, compartilhada, enquanto ser social e cidadão. Logo, o sujeito da pedagogia é o ser humano enquanto educando. O pedagogo não possui, quanto ao seu objeto de estudo, um conteúdo intrinsecamente próprio, mas um domínio próprio, a educação, e um enfoque próprio, o educacional, e lhe assegura seu caráter científico como todo cientista da área socio-humana. O pedagogo se apoia na reflexão e na prática para conhecer o seu objeto de estudo e produzir algo novo na sistemática mesma da pedagogia. Tem ele como intuito primordial o refletir acerca dos fins últimos do fenômeno educativo e fazer a análise objetiva das condições existenciais e funcionais desse mesmo fenômeno. Apesar de o campo educativo ser lato em sua abrangência, estritamente são as práticas escolares que constituem seu enfoque principal no seu olhar epistêmico. Embora a ação não escolar venha ganhando contemporaneamente espaço significativo na ação e atuação do pedagogo, o objeto de estudo do pedagogo compreende os processos formativos que atuam por meio da comunicação e intercâmbio da experiência humana acumulada. Estuda a educação como prática humana e social, naquilo que modifica os indivíduos e os grupos em seus estados físicos, mentais, espirituais e culturais. Portanto, o pedagogo estuda o processo de transmissão do conteúdo da mediação cultural, ensino, que se torna o patrimônio da humanidade e a realização nos sujeitos da humanização plena, e o processo pelo qual a apropriação desse conteúdo ocorre, aprendizagem, no plano das ideias. O grego Platão, 427 a 347 a.C., foi de fato o primeiro pedagogo, não só por ter concebido um sistema educacional para seu tempo, mas principalmente por tê-lo integrado a uma dimensão ética e política. Para ele, o objeto da educação era a formação do homem moral, vivendo em um estado justo. Pedagogia no Brasil. O curso de pedagogia nasce como bacharelado na Faculdade Nacional de Filosofia, na Universidade do Brasil, numa seção de pedagogia, servindo de modelo para os cursos ofertados por outras IES. O bacharelado em pedagogia tinha duração de 3 anos, com o objetivo de formar técnicos em educação. Entre as reformas do regime militar, a reordenação do ensino superior, decorrente da Lei 5.540/68, teve como consequência a modificação do currículo do curso de pedagogia, fracionando-o em habilitações técnicas para a formação de especialistas e orientando-o tendencialmente não apenas para a formação do professor do curso normal, mas também do professor de ensino infantil e fundamental, em nível superior, mediante o estudo da metodologia e prática de ensino de primeiro grau. Hoje a duração no ensino superior em licenciatura plena em pedagogia é de 4 anos. Disciplinas técnico-pedagógicas, disciplinas: estatística aplicada à educação, estrutura e funcionamento da educação básica, gestão de sistemas educacionais. Disciplinas sobre modalidade de ensino e diversidade. Disciplinas: educação e diversidade étnico-racial, educação do campo, educação especial e inclusão educacional, educação indígena, educação de jovens e adultos, educação à distância, educação organizacional, tecnologia educacional. Educação escolar atual. As transformações tecnológicas em aumento exponencial estão exigindo da educação escolar a formulação de sucessivas e constantes modificações nas propostas pedagógicas vigentes, bem como dos métodos de ensino. O momento atual pode ser considerado como um divisor de águas para os métodos de ensino, ultrapassando os tradicionais e consolidando os novos, quer por sua vez precisam de constante desenvolvimento, devido à interação entre os educandos e o mundo, que interfere no processo de aprendizagem. O momento atual pode não superar questões da educação tradicional, mas sim aprender a lidar nos momentos adequados com concepções atuais e, em outros, ainda com as concepções tradicionais.
Embora em muitas partes do mundo ainda existem dificuldades no ensino e no partilhamento da informação, estas já estão sendo vencidas principalmente nos grandes centros, onde existem maiores condições de acesso à informação e à cultura escolarizada, ciências que dão suporte teórico, psicologia, sociologia, filosofia, antropologia, logosofia. Ramos da pedagogia. Na Grécia Antiga, o velho pedagogo, pai da Gogos, com sua lanterna conduzia a criança, paidos, até a palestra, né? Exigia que ela realizasse as lições recomendadas. Esses paidos tinham a idade entre 7 e 14 anos e era sempre do sexo masculino, faixa etária que corresponde hoje à das crianças das séries iniciais do ensino fundamental de 9 anos no Brasil. Hoje a figura do pedagogo clássico converteu-se no professor generalista das séries iniciais do ensino fundamental e nos educadores não docentes que atuam na administração escolar, mas com formação em pedagogia. Além da pedagogia no âmbito escolar, atualmente o papel do pedagogo envolve outros ambientes de educação informal. Na realidade, a pedagogia se divide contemporaneamente em dois ramos, a pedagogia escolar e a pedagogia não escolar. A pedagogia escolar tem o olhar para o processo formativo educativo de ensino e aprendizagem nas instituições de ensino formal, as escolas, onde o processo ensino e aprendizagem é curricular, ainda que complementado por atividades extracurriculares e transversalidade de tema voltado para a formação educativa do cidadão e do ser humano produtivo ao mundo do trabalho. A pedagogia não escolar tem o olhar para os dois processos formativos educativos de ensino e aprendizagem, a educação referencial, afetiva, que deve ser construída pela família no viés da ancestralidade, da consanguineidade e ou da afinidade parental, e onde o pedagogo tem papel de assessoria, consultoria, atendimento clínico individual ou em grupo, e onde as escolas de país, é, onde as escolas têm sido uma constante na busca da formação básica didático-pedagógica de pais e responsáveis para bem conduzir suas funções educativo-formativas junto aos seus filhos ou pupilos, e também o olhar para a socioeducação, que é a educação na comunidade, no vivido compartilhado, no dia a dia, na rotina, no cotidiano, no trabalho, nas organizações, nas relações religiosas, enfim, na vida sociocomunitária em geral, excluída a família e a escola. A pedagogia empresarial se ocupa de conhecimentos e competências necessárias à melhoria da produtividade dos colaboradores. As habilidades são na qualificação, requalificação, treinamento e desenvolvimento dentro da empresa, nas atividades como coordenar equipes multidisciplinares, gerar mudanças culturais e acompanhar o desempenho do funcionário, sempre o motivando e na busca de melhorias no ambiente de trabalho. O pedagogo social ou socioeducador, que atua junto a organizações sociocomunitárias ou socioassistenciais, tendo inclusive o pedagogo sido reconhecido como trabalhador da assistência social, SUAS, pelo CNAS, Conselho Nacional de Assistência Social, na área de gestão e operacional. O pedagogo social ou socioeducador cuida da socialização do sujeito em situações normalizadas ou especiais, implica o conhecimento e a ação sobre os seres humanos em atividades como crianças abandonadas, orientação profissional e atenção aos direitos da terceira idade. O pedagogo hospitalar atende às necessidades educacionais de criança hospitalizada, requer trabalho dos processos afetivos de construção cognitiva, envolve atividades como promover a qualidade de vida de crianças hospitalizadas, propiciar uma rotina próxima ao período antes da internação e acesso à educação. O pedagogo multimeios, a área em franco crescimento
e que requer o trabalho formativo educativo de pessoas para o ensino e aprendizagem da informática, das tecnologias, das mídias em geral. O pedagogo cultural, ou a arte educador, que oportuniza o acesso à educação em arte, propiciando o desenvolvimento do pensamento artístico e da percepção estética, que caracterizam um modo próprio de ordenar e dar sentido à experiência humana, levando o educando a protagonizar o desenvolvimento de sua sensibilidade, percepção e imaginação, tanto ao realizar formas artísticas quanto na ação de apreciar e conhecer as formas produzidas por ele e pelos colegas, pela natureza e nas diferentes culturas. Há ainda espaços não escolares para a atuação profissional do pedagogo na área da educação, para o trânsito, para a saúde ambiental ou para o meio ambiente, educação fiscal, educação cívica e política, desportiva, para e pelo trabalho, etc. O pedagogo é um educador profissional, capaz de atuar em espaços escolares e em não escolares, na promoção da aprendizagem de sujeitos em diferentes fases de desenvolvimento humano, em diversos níveis e modalidades do processo educativo. É importante esclarecermos que o pedagogo é um estudioso do desenvolvimento humano e sua função é planejar, executar, coordenar, acompanhar e avaliar tarefas próprias do setor da educação, como a docência do ensino infantil e fundamental, coordenação pedagógica, orientação educacional e gestão, e ainda acompanhar e avaliar projetos e experiências educativas em ambientes como empresariais, ONGs, sindicatos, movimentos sociais, hospitais e outros. A área de estudo e pesquisa dos pedagogos, a área de estudo e pesquisa do pedagogo são as ciências da educação, com ênfase na reflexão, classificação, sistematização e análise dos processos e relações educativas. Produção do conhecimento científico e tecnológico no campo educacional, administração e gestão das organizações educativas e avaliações de políticas públicas. Precisa compreender a educação como um fenômeno cultural, social e psíquico complexo. Os pedagogos podem ser generalistas ou especializados em alguma área. Sua habilitação para o trabalho se dá através de curso superior de licenciatura em pedagogia. Segundo as diretrizes curriculares nacionais para o curso de graduação em pedagogia, licenciatura 1, os pedagogos têm uma formação geral que se divide em 3 núcleos. Primeiro, estudos básicos. Segundo, aprofundamento e diversificação de estudos. E terceiro, estudos integradores. Estes gradativamente possibilitam o foco do profissional para uma área específica, permitindo a atuação em diferentes contextos educativos, sem, no entanto, especializá-lo. É importante deixarmos evidente que a figura da personalidade do pedagogo em nossa sociedade é de suma importância, visto que ele é o profissional que está habilitado a lidar com a aprendizagem do ser humano e capacitar o mesmo para as diversas mudanças pelas quais acompanhamos em nosso planeta, de um âmbito geral. Histórico do termo pedagogia. A origem etimológica do termo vem do grego, antigo paidos, criança, e agodé, condução, agogé, condução, segundo Crilaud Deli Jr., pai da Gogo era o condutor da criança. Era ele quem o guiava até o local de ensino e, metaforicamente, em direção ao saber. A Grécia clássica pode ser considerada berço da pedagogia, pois é na Grécia que nascem as primeiras ideias acerca da ação pedagógica. Ponderações que vão influenciar por muitos anos a educação e cultura ocidentais e vincular a imagem do pedagogo à formação das crianças. Nos séculos 17 e 18, inicia-se uma era de debates no campo da educação, tendo como foco a importância de atualizar os processos pedagógicos e rever o próprio conceito de infância. Nomes importantes desse período são o Comenius e Rousseau. No século XIX, os debates sobre educação e principalmente as novas pesquisas no campo da psicologia do desenvolvimento e aprendizagem, com ênfase na criança,
levarão a que um grande número de profissionais de diversos campos desenvolvam reflexões, pesquisas e experiências pedagógicas envolvendo métodos de ensino, as relações pedagógicas e as possibilidades e limites dos diferentes contextos educativos, dando corpo a vários movimentos, dentre eles o da Escola Nova. Estas experiências são até hoje chamadas pedagogia em alguns nomes importantes desse período são conhecidos como pedagogos. No século XX, a pedagogia vai se institucionalizar como campo de conhecimento científico e profissional, e a formação passará a ocorrer nas universidades em cursos superiores. Especializações reconhecidas: administração escolar, educação infantil, educação especial, pedagogia hospitalar, educação das séries iniciais do ensino fundamental, ensino das matérias pedagógicas do curso de magistério nível médio, orientação humana, supervisão escolar, educação de jovens e adultos, educação à distância, pedagogia empresarial ou institucional, psicopedagogia, educação comunitária em saúde. Mercado de trabalho. Quando se diz respeito ao mercado de trabalho, o pedagogo é indubitavelmente o profissional que se encaixa em muitas categorias empregatícias, e é importante deixar claro que existem pedagogos e pedagogos. O diferencial de um pedagogo de sucesso será, sem dúvidas, no seu empenho e qualidade de estudo, pois vivemos em uma sociedade complexa e que está em constante mudanças. Escolas públicas e privadas. No ambiente escolar, sua presença é obrigatória, seja no setor público ou privado, podendo atuar como professor de séries iniciais e educação infantil, supervisor de ensino, diretor de escola, coordenador pedagógico, orientador educacional e, conforme suas especializações, psicopedagogo escolar. Seu papel é fundamentalmente estimular a formação crítico-social dos sujeitos, fortalecendo a mediação entre diferentes atores do processo pedagógico a partir da integração interdisciplinar, integração família, comunidade e escola, e promover ações que reforcem o respeito à diversidade e à inclusão social. Creches atuam no apoio pedagógico e no cuidado às crianças com idade até 3 anos de idade, nas funções de direção, coordenação, assistência, docência e monitoria. Tem como preocupação central o estímulo à aprendizagem e socialização da criança. Empresas e órgãos públicos. Tem por objetivo estimular a formação contínua e atualizada dos profissionais da empresa, instituir programas de qualificação e requalificação profissional, estruturar setores de treinamento, produzir e difundir o conhecimento científico e tecnológico, desenvolver metodologias adequadas à utilização das tecnologias da informação e da comunicação nas práticas educativas e contribuir de diversas formas nos setores de responsabilidade social e gestão de pessoas. Pode ainda participar do planejamento, gerenciamento e supervisão de programas e políticas de educação em órgãos públicos. Hospitais auxiliam o processo educacional das crianças e adolescentes. Internados, estimulando a aprendizagem e promovendo momentos de diversão, entretenimento e outras formas de apoio emocional. Faz a mediação entre o hospital e a escola, auxiliando os dois ambientes nas necessárias adaptações para que o sujeito possa dar continuidade ao seu desenvolvimento educativo, na situação específica demandada pela sua condição. Terceiro setor. A atuação do pedagogo dentro do terceiro setor se faz em ONGs, os KIPs, sindicatos e outras associações, na coordenação de programas e projetos de natureza educativa, nas áreas de treinamento e desenvolvimento, saúde, meio ambiente, trânsito, promoção social, lazer, recreação, etc. Com isso, vem a contribuir para o desenvolvimento da comunidade. Meios de comunicação. O pedagogo atua em parceria com outros profissionais na elaboração de roteiros e na produção, criando, justificando e se responsabilizando pelo teor pedagógico. Adequação de linguagem e conteúdos em produções como programas educacionais e outras também pode auxiliar no apoio e relacionamento com as crianças que atuam nos meios de comunicação. Indústria de brinquedos. Atua na pesquisa e classificação da faixa etária de brinquedos educativos e na produção dos mesmos.
Então, eu gostaria de agradecer a vocês pela paciência de nos acompanhar e até um próximo Hangout. Uma boa noite. Educação por excelência. Portanto, se trata de uma licenciatura cuja grade horário curricular atual, estipulada pelo MEC, confere ao pedagogo de uma só vez as habilitações em educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos, coordenação educacional, gestão escolar, orientação pedagógica, pedagogia social e supervisão educacional. Sendo que o pedagogo também pode, em falta de professores, lecionar as disciplinas que fazem parte do ensino fundamental e médio, além de se dedicar à área técnica e científica da educação, como, por exemplo, prestar assessoria educacional devido à sua abrangência. A pedagogia engloba diversas dentes, surgiu na Grécia clássica, da palavra paidagogos, cujo significado etimológico é preceptor, mestre, guia, aquele que conduz. Era o escravo que conduzia os meninos até o paidagogium. No entanto, o termo pedagogia, designante de um fazer escravo, na Hélade, somente generalizou-se na acepção de uma elaboração consciente do processo educativo, a partir do século XVIII, na Europa Ocidental. Atualmente denomina-se pedagogo profissional cuja formação é a pedagogia, que no Brasil é uma graduação e que, por parte do MEC, Ministério da Educação e Cultura, é um curso que cuida dos assuntos relacionados a responsável pela melhoria do ensino em ambientes escolares e não escolares, tais como empresas, hospitais, entre outros. Pedagogia é a ciência que tem por objeto de estudo a educação. Origem. A palavra pedagogia tem origem na Grécia Antiga, paidos, criança, e agogé, condução. No decurso da história do Ocidente, a pedagogia firmou-se como o correlato da educação. É a ciência do ensino, entretanto, a prática educativa é um fato social, cuja origem está ligada à da própria humanidade. A compreensão do fenômeno educativo e sua intervenção intencional fez surgir um saber específico que, modernamente, associa-se ao termo pedagogia. Assim, a indissociabilidade entre a prática educativa e a sua teorização elevou o saber pedagógico ao nível científico. Com esse caráter, o pedagogo passa a ser, de fato e de direito, investido de uma função reflexiva, investigativa e, portanto, científica do processo educativo, autoridade que não pode ser delegada a outro profissional, pois o seu campo de estudos possui uma identidade e uma problemática própria. A história levou séculos para conferir o status de cientificidade à atividade dos pedagogos, apesar de a problemática pedagógica estar presente em todas as etapas históricas a partir da antiguidade. O termo pedagogo, como é patente, olá, amigos do Internautas. Vamos postar esse vídeo e hoje nós falaremos sobre um assunto relacionado à educação, né? O que vem a ser pedagogia e pedagogo. O pedagogo atua na promoção da aprendizagem das pessoas nas diferentes fases do desenvolvimento humano em diversos níveis e modalidades do processo educativo, sendo